Olá todo mundo, hoje é o primeiro vídeo do projeto de leitura da antologia Isso é Também Preconceito. Então, essa antologia que foi lançada esse ano de 2017, quem fez a organização é a Gislaine Oliveira e a Luísa Aranha. Tá? E eu participo também desse projeto com um conto Eu Não Mudei. Então, vou falar um pouquinho sobre ele. O pronólogo já começa assim. Eu não tenho preconceito. Esse era sempre o meu pensamento quando ouvia alguma história sobre racismo, machismo, homofobia ou qualquer outro tipo de discriminação. Eu até tenho um amigo gay, dizia para mim e para todos os outros. E nesse tempo eu realmente acreditava que não era preconceituosa. Bem, esse livro, ele vem para quebrar, assim, ó, muitas coisas que a gente acredita que não seja preconceito e que a gente acaba acontecendo assim no dia a dia, na nossa rotina. Então ele traz muitas reflexões, né? E eu acho bem interessante, assim, quem puder adquirir e poder levar e depois pegar e dar para outra pessoa, assim, para ler, porque são temas que não são normalmente abordados, tá? Então, o primeiro conto que começa o livro é o Logo Eu, que é da Gislaine Oliveira. Ela é uma autora aqui do Sul, ela é blogueira, youtuber também, e ela pegou e escreveu os livros Se Eu Fosse Cinderela, Justa Causa e Sonhos de Rita, tá? Vou falar um pouquinho então desse conto, que foi um conto assim que acho que não teria outro conto melhor para ser o conto de abertura da antologia, tá? Vou ler uma partezinha assim dele. Então, mais adiante há outro banco vazio, e desta vez do lado de um homem negro. Passo reto. Não que eu seja racista, não é nada disso, mas ele parecia mal encarado, e talvez fosse um ladrão. Então assim, ó, esse conto logo eu adorei, assim, achei super bom, e ele te choca quando começa a ler. Porque ele tá falando, assim, uma visão de um homem, dá pra entender, assim, que ele seria um homem branco, de repente, né? Uma vida estabilizada, um pai de família, um homem casado, com seu serviço, sua estabilidade, e aí ele tá indo num dia normal, pro serviço, e decide ir de ônibus. E aí ele começa a analisar todas as pessoas, e aí cada pessoa ele tem um julgamento, um preconceito, né, com aquela pessoa. Então, como a pessoa é vestida, o jeito que a pessoa anda, a questão financeira da pessoa, se a pessoa é velha, se a pessoa é nova, e são coisas assim que acontecem mesmo no dia a dia. Daí a gente fica pensando assim, bah, mas se eu estivesse na situação, será que realmente eu ia fazer isso? Será que eu ia sentar do lado de uma pessoa que estivesse dessa forma, assim, estivesse agindo desse jeito? O que será que eu pensaria, né, se eu estivesse na situação dele? Então a gente começa a se colocar e até me sentir mal. Teve horas assim que eu pensei, nossa, mas isso já aconteceu comigo. Então assim, a gente acaba se identificando assim com um personagem, né? E ao mesmo tempo tu fica pensando assim, pá, mas quando eu tô andando na rua, será que as pessoas pensam, o que as pessoas pensam de mim? Então assim, maravilhoso o conto, eu gostei bastante assim desse conto. Um outro conto que eu quero falar para vocês é O Semente da Esperança. Quem escreveu esse conto foi a Luísa Aranha, que também é organizadora, né? A Gislaine e a Luísa que organizaram a antologia. Ela é jornalista, blogueira, escritora, e as obras dela são Amor Real, Valeu Universo e Sexo Virtual, tá? O Valeu Universo saiu pela Hope. Então vou ler um pedacinho assim dele. Eu acreditava que ele ia mudar. Do fundo do meu coração, as flores, os bombons e os carinhos pareciam compensar cada mão estampada em meu rosto. Ele queria o meu bem, cuidava de mim, e se perdia a cabeça era porque eu me comportava mal. Sementes da Esperança, ele é um conto que fala sobre a violência da mulher. Então, assim, é um tema que agora, assim, tem aparecido mais na mídia, né? Mas, assim, eu não vi, assim, muitos contos sobre isso. E a fala, assim, da personagem principal, ela dá uma
uma romantizada no início, assim, né? Porque ela é apaixonada pelo marido dela. Então ela fica dando desculpas porque que ele bate nela. E aparece assim também assim, os relatos dela de quando ela era pequena, como é que ela era tratada por ser mulher. E por que ela aceita apanhar do marido. E também assim ele fala as questões assim, das pessoas de fora que veem a situação, né? Como elas se relacionam com isso. E aí também te leva uma reflexão, né? Se caso a gente vê alguém brigando, né? Tem aquela coisa assim, não, a gente não deve meter a colher, né? Briga de marido e mulher. Será que a gente não deve meter a colher mesmo? Né? E também aquela máxima, apanhou sempre, agora foi reclamar que tá apanhando do marido. Então, assim, é um conto muito relevante também e para ser discutido. É ótimo esse livro. Outro também conto que eu vou falar para vocês é o Amor que Não Se Mede. Deixa eu ver aqui. Esse é da autora Sandra Werneck. Não sei se estou falando o sobrenome certo, Sandra. Ela é professora de inglês, mestre em letras. E a obra de estreia é O Poder da Fé. Então, esse conto dela também eu achei muito legal. Eu não tinha lido até hoje, assim, sobre essa temática, tá? É uma mulher de 29 anos e ela não deseja ter filhos. E ela resolve fazer uma laqueadura definitiva, assim, né? Eu vou ler um pedacinho também. Doutor, estamos no século XXI. Essa ideia de que toda mulher está destinada a ser mãe está há muito tempo equivocada. Então, o que me surpreendeu, assim, nesse conto, porque ele é em primeira pessoa, né? Então, a personagem vai contando, ela tá na clínica para fazer aquela laqueadura e ela fica observando as mulheres, né? E ela fica pegando e falando da vida dela, da experiência dela de vida e o que ela acha melhor para ela. E também, assim, o que ela pensando assim, nossa, todo mundo, né? A sociedade, os médicos querem sempre, não digo manipular, né? Mas querem orientar a sua forma, né? Como eles acham correta a mulher ter a vida dela, né? Que a mulher tem que ter filhos, né? E quantos filhos tem que ter? E que se a mulher daqui a pouco não tá com aquele marido, então ela tem que dar uma prova de amor pro marido novo, né? Então vai ter mais um filho. E aí ela leva essa reflexão, né? Tem tantas crianças abandonadas. E aí se fala que tem que se cuidar, né? Que tem que usar camisinha, que não pode engravidar. E de repente, quando a mulher decide não quer ter filhos, ela recebe muitas críticas, muito preconceito quanto a isso. Então, vou terminando por aqui, né, o meu projeto. Depois eu volto com outro vídeo falando de outros contos que estão no livro da antologia Isso é Preconceito. Um beijinho pra vocês e até!